Deixe aí nos comentários quem é dessa boa época do YouTube quando a gente tinha esses jogos streamers que estavam em ascensão. Esse é Slendytubbies. Essa imagem bizarra do Tinky Winky que estou mostrando para vocês, na verdade é uma edição feita usando essa outra imagem aqui, que é uma série de decoração de Halloween chamado Light Up Groundbreakers. Essa figura fantasmagórica que nós vemos aí se chama Ghastly Go. Ele foi fabricado em 2008 e 2009. Pelo que a gente pode ver, é o mesmo rosto. Os caras da produção usaram o rosto dessa decoração para aplicar no rosto do Tinky Winky. Então ficou essa imagem que a gente conhece até hoje. No 4chan, em junho de 2007, foi criado o primeiro SCP. Você não pode ficar na frente dele e piscar, senão você morre. E foi por causa dessa imagem e dessa descrição que nasceu a Fundação SCP. Na verdade, essa imagem é uma escultura criada em 2004 pelo japonês chamado Izumi Kato. Em seu site oficial vemos que é uma obra chamada Sem Título 2004. Os materiais utilizados para a criação foram madeira, acrílico e carvão. A própria Fundação SCP chegou a anunciar no seu Twitter oficial que a imagem seria removida. Os motivos são bem convincentes: licença de direitos autorais. É melhor vocês se inscreverem nesse canal e ativarem o sino, porque senão, ó, o capeta vai aparecer na tua casa, hein? Muitos estão falando sobre os Skinwalkers, na verdade. Se você pesquisar no Google Imagens, talvez você encontre essa figura aqui. Isso, na verdade, é o homem-bode feito pelo Virgashet de 2011 no DeviantArt. Se a gente olhar a postagem lá que ele fez, ele fala que muita gente rouba essa imagem dele, né? Ele fala que é a imagem mais roubada que ele tem. Ele conta a história de um cientista que fazia experiências com cabras, só que algo deu muito errado e ele virou esse monstro aí. Esse bicho aí começou a matar animais de estimação, a assombrar as ruas do condado de Prince George desde o final dos anos 70. E aqui no final da postagem ele fala que utilizou elementos de Photoshop para um concurso que aconteceu em io9.com. Essa imagem que sempre vemos nessa creepypasta, na verdade é uma fotografia de um enfeite de Halloween, chamado Spazan, criado em 2005 pela Morbid Enterprises, uma fabricante de produtos de Halloween. Essa imagem ficou conhecida pelos diversos memes. Você já chegou a ver essa imagem? Ela também veio dos Nestbots, onde recebeu o nome de Obunga. As pessoas falam que a origem dessa imagem veio desse mangá aqui. E realmente parece bastante, só que não é isso. A imagem ela apareceu pela primeira vez em 2013 no 4chan, em uma trend que uma foto do Barack Obama foi postado. Vocês já viram tudo já, né? Se você comparar essas duas imagens, o fundo claro e a aparência desse ser aqui, deixa claro que é uma edição da foto dele. Negócio estranho, né? A creepypasta Abandonado pela Disney é um clássico que foi feito em 2012 na Wiki de Creepypastas. E o que ficou associada nela é essa imagem aqui, que inclusive, graças a ela, surgiu bastante fangame de FNAF. Se trata de um efeito negativo
Agora eu vou mostrar para vocês sem esse efeito. Isso que nós vemos é uma fantasia de uma loja de vestimentas online em 2008. Agora esse fundo que nós vemos, que parece mais um local abandonado e sujo, foi pega dessa capa de álbum de música. Se a gente aprofundar mais nessa investigação, a gente descobre que esse fundo foi feito através dessa textura de parede que foi postada em 2006 no DeviantArt. E quem chegou a ver esse vídeo da cabra em pé? Pois é um vídeo muito estranho e pesado que apareceu na internet já faz alguns anos. Diversas pessoas compartilharam esse vídeo, principalmente no WhatsApp. Você já chegou a ver esse vídeo? O que você achou? Eu infelizmente eu não recomendo para ninguém. Essa cabra que nós vemos é só uma escultura feita pela artista Adele Morse. E essa cabra ela tem um nome, ela se chama Billy, e o vídeo original foi postado no Instagram da artista em 3 de setembro em 2019. E foi aí que pegaram esse vídeo, editaram e colocaram aquelas coisas que eu nem posso falar aqui. Se você ver o vídeo dela no Instagram, você não vai encontrar nada daquilo, é só um vídeo mostrando uma exposição. Bora investigar essa imagem, vocês com certeza conhecem ela. Se a gente for fazer uma pesquisa reversa dela, nós descobrimos que o conteúdo mais antigo é de 4 de agosto de 2010. E ela surgiu através dessa outra imagem antiga, que tem o nome de How to Draw Skidward. É uma imagem mostrando como desenhar esse personagem. É claramente uma edição. Possivelmente esse fundo atrás do Lula Molusco foi feito manualmente e eles fizeram uma edição por cima dele. Eles aplicaram um tom escuro em sua pele e criaram esses olhos vermelhos. A história original foi postada no 7chan, só que o autor usou essa imagem aqui, não é aquela que a gente conhece. A fundação chama esse SCP de Pegatina. O motivo dela ter esse nome é porque ela rouba informações sobre ela mesma, seja em forma verbal ou até mesmo de texto. Dizem que é uma criatura enorme, que é quase do tamanho de um ser humano normal. A origem da imagem que eles pegaram para criar esse SCP veio de um projeto de arte VHS criado por um cara chamado Philip Ubi Ruiz em 2015. Esse era o site que ele tinha, onde postava diversas fotos desse projeto. Como o nome já diz, ele pegava fitas VHS descartadas e montava essas criaturas em paisagens na neve. Então alguém olhou uma dessas imagens e resolveu criar um SCP disso. Não esqueçam de deixar nos comentários outras imagens que vocês querem ver a origem. Essa imagem ela veio da creepypasta Gurgles and Bergman. Ela foi postada em 2012 no Reddit. E ela lembra bastante Kendall Cove, para quem não leu e não conhece. Se você ir no Google agora e pesquisar dolphink.jpg, você vai encontrar algumas imagens desse mini Jeff the Killer aí, sei lá que porra é essa. E só pelo nome ter a palavra doll, a gente entende que trata-se de um Photoshop dessa boneca aqui.
A imagem veio do fórum japonês Futaba Channel. E na edição o que eles fizeram para deixar desse jeito a imagem? Eles usaram esse par de olhos enormes que vocês estão vendo juntamente com essa boca. Eles só deixaram as sobrancelhas e o nariz dessa boneca. Essa imagem que nós vemos não é do catálogo de Mandela, assim como o Intruder que já mostrei aqui para vocês. Ela veio do DeviantArt com o título The Grudge, desenhada por Wolf the Fox em 2013. O título já diz tudo, é uma reprodução da Kayako Saeki, que é uma vilã do filme de terror que nós conhecemos aqui no Brasil como O Grito. É interpretada pela atriz Takako Fuji. O criador do catálogo de Mandela pegou essa arte, fez algumas edições para usar no seu terror analógico.